Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Boa tarde! O seu programa TV Sintese está entrando no ar. Convidamos você a pensar junto com a gente a educação sergipana. Sim, porque como diz o grande filósofo alemão Immanuel Kant, o ser humano é aquilo que a educação faz dele. Hoje nós vamos tratar da reforma do novo ensino médio. Assista com o coração. O programa da verdadeira educação sergipana está no ar. Dia 19 de maio, o Sintese esteve em Poço Redondo para a inauguração do IFES. E lá, além de parabenizar a comunidade pela conquista, aproveitou para reivindicar a revogação do novo ensino médio, junto ao ministro da Educação, que se fez presente ao evento. Foi um momento para a gente tratar sobre a pauta do Revoga, novo ensino médio, um diálogo direto com o ministro da Educação, mostrando a necessidade da revogação desse entulho golpista que hoje está em curso na educação pública brasileira e a necessidade do Ministério da Educação respeitar essa consulta pública, o que a sociedade brasileira definir nessa consulta. Para nós isso é muito importante, esse compromisso, para que de fato a gente possa tirar da educação esse novo ensino médio. Foi um momento, entendemos, importante de diálogo e que fundamental o Sintese ter vindo aqui para essa inauguração do IFES de Poço Redondo. E nós vamos continuar ecoando esse assunto. Está aqui no nosso estúdio para falar mais sobre a importância da revogação da reforma do novo ensino médio, a professora Ivonete Cruz, dirigente da CNTE, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. Boa tarde, professora Ivonete, tudo bem? Boa tarde, Luana, tudo bem? Professora Ivonete, nós acabamos de exibir a matéria da mobilização de professores e professoras no IFES, no último dia 19, pela revogação do novo ensino médio. Inclusive, você estava lá, conversou com o ministro da Educação, Camilo Santana, sobre a revogação. E aí eu queria saber de você, na sua análise, qual é a disposição do ministro para o assunto? Você acredita que ele está ciente que é necessário revogar a Lei 13.415 de 2017, a que implanta o novo ensino médio? Veja, esse é um dos grandes debates que estão postos, porque essa lei, da origem, ela já veio equivocada, da origem a construção já foi feita de uma forma equivocada que foi implementada por decreto. Esse é o principal debate que a gente faz com o ministro e com o MEC atualmente e no atual governo. Não dá para manter um projeto, uma lei em que não houve a participação da comunidade escolar, em que não houve a participação da sociedade. Essa é a essência do Revoga. Essa é a essência de por que revoga esse projeto, porque ela não foi construído a partir do pensamento de quem está no chão da escola. Qual foi o entendimento do ministro? E é sempre a pergunta que faz, e ele fez essa pergunta lá, enquanto nós estivemos com o ministro no dia, lá em Poço Redondo. Mas se a gente revoga essa lei, o que se coloca no lugar? Tipo assim, vamos ir criando um paliativo. Gente, o problema não é o que se coloca no lugar, porque a concepção da educação não deixou de existir. A concepção de que a educação é o espaço da formação do jovem, uma formação integral, uma formação prepodêutica, que quer dizer dominar os conhecimentos essenciais básicos da formação científica, que passa pelas áreas das ciências. E quando a gente que fala que passa pelas áreas das ciências, todas as ciências, a física, a química, a matemática, a sociologia, a filosofia, a história, a geografia, todas as ciências. E quando pergunta botar o que no lugar? Colocar a ciência no lugar do conhecimento. Que esse foi o grande problema do novo ensino médio. Foi o desmonte que ele provocou. Então, ao sermos questionadas sobre o que colocar no lugar, nós colocamos o problema não é o que se colocar no lugar, porque o que está aí desmontou. É reconstruir algo para que a escola, para que a educação volte a ser
a educação básica e especificamente o ensino médio volte a ser um instrumento de conhecimento, de formação integral, de que a juventude saia da escola com o mínimo, porque já por conta de todas as deficiências, mas com o preparo intelectual necessário. E esse modelo que está aí não dá conta. Nós temos que avançar e não regredir, não é isso, professora? Em reunião virtual extraordinária realizada na manhã do dia 18 de maio, o Conselho Nacional de Entidades da CNTE aprovou de forma unânime o documento Orientações da CNTE sobre a consulta pública do novo ensino médio, pela revogação da Lei 13.415 de 2017. Professora Ivonete, conta pra a gente quais são as diretrizes desse documento e qual a importância dele. Veja, primeiro, a primeira grande diretriz é essa questão de que a falsa expectativa que se criou, inclusive em 2017, quando estava sendo implementado o novo ensino médio, de que a juventude ia ter o direito de escolha, esse direito, essa liberdade de escolha, ela é falsa. Porque na educação básica, você não está ali para escolher, você está ali para dominar todos os saberes. Então, a primeira grande diretriz que está posto no documento, na orientação da CNTE, para que se responda à consulta pública, que é um instrumento do MEC, a consulta pública trata-se de um instrumento do MEC, e a CNTE, através das suas entidades afiliadas no Conselho Nacional de Entidades, aprovou um documento de orientação. Eu diria que a essência é a retomada da formação geral básica, que vem sempre em letrinhas. As pessoas adoram resumir, né? E pode aparecer, por exemplo, nos documentos a sigla assim, FGB. O que é o FGB? Formação Geral Básica. É a retomada da formação geral básica, que é aquilo que eu falava anteriormente. É o retorno das áreas do conhecimento. É o retorno de voltar a todas as áreas do conhecimento, a formação geral básica, que é dividida entre as áreas do conhecimento das ciências e a parte diversificada, que aí serão incluídos outros saberes indispensáveis ao jovem na idade do ensino médio. Uma outra questão, Luana, que eu acho que é importante destacar, é que um dos grandes problemas desse novo ensino médio, dessa contra-reforma, é de que aumentou a jornada para 3.000 horas e reduziu o tempo da formação geral. Veja que contradição. Aumenta o tempo, aumenta as horas do ensino médio para 1.000 horas anuais, o que vai passar para 3.000 horas. No entanto, a formação geral básica, que era de 2.400 horas, reduziu para 1.800. Professora Ivonete, quando a gente fala de formação geral básica, a gente está falando das disciplinas que a gente conhece. História, geografia, a sociologia, a filosofia, a química, a arte, todas as disciplinas indispensáveis para a formação. Então, as matrizes essenciais desse documento é a retomada da formação geral básica, é a ampliação da carga horária na perspectiva de atender esse direito e, dentro desse conjunto de coisas, reformular, refazer, e para refazer tem que revogar e apresentar de novo uma proposta que esteja pautada nessa concepção de formação integral. O MEC lançou até uma consulta pública sobre o novo ensino médio. No entanto, a CNTE ela não concorda com esse modelo de consulta pública que o MEC está utilizando. Por quê? Veja, o primeiro problema é que esse modelo da consulta pública ela é engessada. E por que ela é engessada? Porque apresenta lá um problema, uma situação, por exemplo, uma avaliação sobre uma questão dos itinerários dentro do novo ensino médio. Aí coloca, concorda ou não concorda? Bom, as coisas nem sempre são diretas assim, porque se você diz que concorda, você está dizendo que concorda com o modelo. Se você diz não concordo, aí você tem que dizer por que você não concorda. Só que dentro da consulta pública proposta pelo MEC, eles só permitiram que você use 500 caracteres, ou seja, 500 letrinhas. Sim. Aí se você estiver digitando ali, dizendo o que é que você não concorda, e passar das 500 letrinhas, aí já corta, você não diz mais nada. Ou seja, dá uma engessada na possibilidade das pessoas responderem. E o que foi que nesse documento que a CNTE fez, exatamente
para discordar desse método de engessamento, de limitar a participação, foi construir orientações e responder à consulta numa perspectiva que dentro desses 500 caracteres, dessa permissão de utilizar 500 letrinhas apenas para responder a por que você discorda, seja enfático em dizer, discordamos por isso, queremos isso no lugar. Quando o MEC diz, não tem o que propor, aí como dentro da construção da CNTE, discordamos desse modelo, queremos essa concepção, defendemos essa concepção, defendemos isso que está na LDB, defendemos o que já está na lei, defendemos o que já está garantido por lei, mas assim, de qualquer forma, é algo muito limitado. A consulta pública do MEC, ela é limitada porque ela não permite que você, uma cidadã, que é uma formada, estudou na escola pública, tem uma análise crítica de mundo, você, enquanto pessoa da sociedade, você diz, eu vou entrar lá e vou responder, porque é aberto. A consulta pública é aberta para a sociedade. Aí você vai responder. Aí, de repente, você lê lá e diz, discordo. Aí vai dizer por que você discorda. Quando você começa a dizer, então, fica limitado. Então, essa é a principal questão. O documento que tem como título Orientações da CNTE sobre a consulta do novo ensino médio traz uma mensagem bem clara. É preciso revogar os equívocos no ensino médio para restabelecer o direito subjetivo de todos os brasileiros e brasileiras à educação básica pública no país, possibilitando avançar de fato na universalização do acesso, da permanência e da qualidade, reforçando inclusive o direito das classes populares em acessar as universidades públicas. Professora Ivonete, isso resume bem a questão, não é? Sim. Essa é a essência do debate, e por isso revoga. E por isso não cabe dizer assim, vamos ajustar aqui, ajustar acolá. Porque, por exemplo, se a gente não retoma a formação geral básica, pegando de novo essa essência do conhecimento, se não corrige os equívocos, e o grande equívoco foi dizer, vamos desmontar o ensino médio. E vamos dizer que com 16 anos, com 15, 16, 17 anos, o jovem vai escolher se ele vai ser empreendedor, se ele vai abrir uma empresa de fazer brigadeiro, se ele vai para a universidade. Aí para a universidade é muito difícil. Por que para a universidade, dentro desse modelo que está aí, é muito difícil? Porque ele vai estar disputando com quem tem outras chances. E aí, onde é que a contra-reforma do ensino médio as consequências são mais duras? É para a escola pública. Porque o estudante da escola pública, ou ele tem acesso ao conhecimento na escola, ou ele não tem esse acesso. Porque os estudantes que frequentam as escolas privadas, por exemplo, eles fazem cursinhos, eles têm outros instrumentos para chegar na universidade. E o estudante da escola pública, ele tem a escola para chegar lá, para avançar. E se na escola ocorre um processo de desorganização, em que o estudante, durante o semestre, ele não tem as disciplinas que são indispensáveis para a formação dele. Aí ele vai ter projeto de vida, projeto de vida, e o que é que isso, qual a importância desse processo agora, na formação dele para a vida futura. Então, essa é a essência do debate, essa é a essência da discussão. Precisa revogar isso, precisa retomar, e por que diz assim, não, vamos fazer um ajuste? Que ajuste? Porque precisa retomar a carga horária, que passa por uma questão de currículo e de carga horária. Aí é preciso que todos os semestres, que o novo ensino médio ele não é mais anual, ele passa a ser semestral. Isso não tem grande problema, desde que todos os semestres os estudantes tenham acesso a todos os conhecimentos indispensáveis para a formação dele e para que ele possa permanecer, para que ele possa progredir, para que ele possa se transformar um trabalhador com a capacidade de análise crítica, para que ele possa chegar na universidade. Porque sempre foi muito difícil o aluno da escola pública chegar na universidade. A política de cotas foi um instrumento, uma política necessária
para que ele chegue, para que muitos alunos da escola pública chegassem na universidade, disputassem espaços na universidade, cursos que sempre foi da elite branca, como os cursos de odonto, de medicina, engenharia. Os estudantes da escola pública, negros, da periferia, pobres, dificilmente tiveram acesso a esses cursos. O sistema de cotas permitiu que se chegasse lá. Aí vem uma contra-reforma, porque isso não é... Reformar é para melhorar, como essa foi para destruir, que tira de novo o sonho dessa juventude, de chegar na universidade, de ocupar espaços que ele tem o direito de ocupar. Mas o que eu posso fazer, né? O que a população, qual a importância da população participar para que a lei da reforma do novo ensino médio ela seja alterada e aonde a sociedade pode manifestar a sua insatisfação contra mais esse golpe dado na educação? Então, todas as pessoas, professores, pais, estudantes, sociedade em geral, todos os trabalhadores podem entrar na página do MEC e acessar lá o link, o endereço onde está lá a consulta pública. A consulta pública, assessor lá, você vai encontrar lá a consulta. Lá, ela, como eu disse, ela é muito limitada, mas vale a pena responder. Por que tem que responder? E dizer o que é que você discorda naquilo que está lá. E tentar dizer dentro do espaço que tem o que é que você defende. Porque vai ser esse instrumento que vai ser usado pelo MEC para o futuro aí do ensino médio. E as pessoas não podem simplesmente dizer, não, eu não vou responder. Porque, de qualquer jeito, você participando ou não, o MEC vai usar o instrumento. Está lançada a consulta pública. A consulta pública foi lançada como instrumento de avaliação. Então, se é esse instrumento que nós temos, vamos lá usar o nosso direito de dizer eu discordo disso, eu discordo disso, eu discordo disso, e eu defendo isso, eu defendo isso, eu defendo isso, para que o MEC ouça a voz das pessoas. Por isso é importante que todas as pessoas vá lá e respondam a consulta na página do MEC. Professora Ivonete, infelizmente, o nosso tempo de entrevista está acabando, mas esse assunto não, ele ainda rende aí muito pano para manga. Então, por isso, eu quero que você olhe ali para a sua câmera e convoque a população de Sergipe a se engajar nessa luta. Sobretudo os trabalhadores e trabalhadoras em educação que estão lá diariamente no chão da escola, vendo toda essa coisa ruim, toda essa penúria que os nossos estudantes estão sofrendo com o novo ensino médio. É exatamente isso. Enquanto professores e professoras, profissionais da educação, trabalhadores e trabalhadoras, nós não podemos simplesmente aceitar e dizer assim, não tem jeito a fazer, tem. Nós podemos fazer e fazer muito. Fazer de que forma? Indo lá e dizendo ao MEC, respondendo a consulta e dizendo eu não concordo, eu discordo, e eu quero de volta o conhecimento, eu quero voltar a exercer o meu direito de ser professora, de ser professor, formado na área do conhecimento para o qual eu me especializei, podendo ensinar aos estudantes aquilo que eu adquiri como conhecimento, vendo nos meus estudantes a possibilidade de saírem da escola pública e ir para a universidade, se tornarem profissionais com consciência crítica, com análise crítica do mundo. Isso a gente pode fazer, a gente precisa fazer e revoga já esse desmonte do ensino médio. Professora Ivonete, muito obrigada. Espero que você volte em breve com boas notícias. E que a gente consiga avançar em uma nova política para a educação. Com certeza, vamos na luta. Como dizia o grande filósofo, advogado e escritor Sêneca, a educação exige os maiores cuidados, porque influi sobre toda a vida. Nós, aqui do TV Sintese, estamos fazendo a nossa parte. Faça você também a sua. Diga não à reforma do novo ensino médio. A gente se vê no próximo sábado. Boa tarde, boa sorte. Professores, protetores das crianças do meu país, eu gostaria de um discurso bem mais feliz, porque tudo é educação, a entregar o conhecimento na sala de aula é que se forma o cidadão, na sala de aula é que se muda uma nação, na sala de aula